Bem-vindos a mais uma videoaula de GIMP. E hoje nós vamos dar uma olhada nas ferramentas aqui dessa segunda coluna, que são a ferramenta de seleção de frente, a ferramenta de vetores, a ferramenta de seleção de cores, ferramenta de zoom, ferramenta de medidas e ferramenta de movimento. Lembrando que estas são videoaulas básicas. Nós vamos dar uma passada por cima e no futuro nós damos uma olhada mais aprofundada na coisa. Então, vamos lá. Bom, eu tenho aqui uma imagem aberta, uma imagem de uma flor. E então vamos começar a trabalhar com a ferramenta de seleção de frente. Essa ferramenta é muito útil para quando você quer separar alguma coisa da imagem. Por exemplo, eu quero separar essa flor aqui do resto da imagem. Eu quero deixar só a flor em preto e branco. O resto da imagem eu não quero. Então, eu acho que o melhor caminho é usar essa ferramenta de seleção de frente. Como que ela vai funcionar? Você clica nela, óbvio, para selecionar a ferramenta. E você pode passar em volta da flor de duas maneiras. Uma é clicar e segurar o botão do mouse. Aí você vai andando com o mouse normalmente, tá vendo? Você vai conseguir selecionar a imagem, dar a volta nela e a hora que chega no final é só você soltar. Ele vai mostrar esse círculo amarelo, é só você soltar. Qual que é a outra maneira? Você dá um clique, solta o botão do mouse e anda com o mouse normal. Ele vai criar uma linha e você pode criar uma área usando essa linha. Assim, você escolhe o seu segundo ponto e dá mais um clique. Escolhe o terceiro ponto, dá mais um clique. O quarto, dá mais um clique. E por aí vai, você vai montando. Fica mais quadrada a coisa, mas sinceramente, eu não acredito que haja problema em deixar a coisa quadrada assim. E você já vai entender o porquê assim que eu terminar de fazer essa seleção. Você pode ver que eu não estou me preocupando nada com selecionar certinho, pertinho da flor, né? Então, pronto, eu fiz a seleção, escolhi a minha área, e agora você está vendo que está destacado. A coisa está destacada aqui, né? Está vendo em azul a área que eu selecionei, certo? Porque essa é a minha seleção inicial. Se eu apertar Enter, a tecla Enter no meu teclado, que ativa a seleção, você pode ver que a seleção ainda está todinha errada, entre aspas, né? Está tudo fora da flor. Então, se eu... o que tem que fazer aqui vai ser... Deixa eu refazer rapidinho. O que tem que fazer aqui vai ser o seguinte. Você fecha aqui. Repare que depois que você termina de fazer a seleção, você tem no ponteiro do mouse aparece um círculo e o desenho de um pincel logo abaixo, um pouco à direita. Porque você agora vai começar a pintar. Não necessariamente pintar, mas a ferramenta funciona como se você estivesse pintando. Olha só. Você clica com o botão do mouse e arrasta, é como se você estivesse pintando. O que ele está fazendo? Ele está pegando as cores que ele vai manter na seleção. Olha que legal. Quando eu cliquei e arrastei, ele foi selecionando as cores mais próximas e foi identificando o que era da cor e o que não era da cor da flor, desculpe. Ele foi identificando o que era e o que não era da flor para manter dentro da seleção. E você pode ver que aqui a seleção não é perfeita. Ó. Se você dar uma olhada aqui embaixo, tem uns pedacinhos da flor faltando. Então, isso pode ser corrigido sim. Você pode continuar pintando. Tá vendo? Ó? Eu pintei mais um pouquinho. O que aconteceu? Ele selecionou o restinho que tinha ficado de fora da flor. Né? Então, agora vamos fazer isso novamente, mais dessa vez.
Vai ser rapidinho, não preciso nem ficar me preocupando mais aqui. Pronto, selecionei e ele me mostra o pincel, entre aspas. E agora eu só preciso dar uma leve passada nas áreas em que eu quero que sejam adicionadas. Não preciso pintar tudo. E pronto, ele selecionou, ainda com as pequenas falhas, mas é só a gente pintar de levinho aqui em cima e ele vai ajeitando, tá vendo? Mesmo que tenha essas falhas, o produto final, digamos assim, já é bastante satisfatório. Não é nada profissional, mas é satisfatório. Bom, tendo terminado de selecionar tudo que você quer dentro da sua seleção, de pintar, né, tudo que você quer dentro da sua seleção, agora você só precisa apertar a tecla Enter no seu teclado, que geralmente é uma tecla grandona. Geralmente o teclado tem duas teclas Enter, uma é grandona, a outra é menorzinha. Mas enfim, aperte a tecla Enter no seu teclado e você tem a seleção. Agora a minha flor está selecionada. Opa, foi sem querer. Agora a minha flor está selecionada. E eu posso fazer a edição que eu quiser, que vai ficar dentro deste limite. Se eu quiser, sei lá, passar um pincel, olha só, vai ficar tudo dentro desse limite. Mas eu tinha falado que eu queria deixar ela preto e branco, certo? Lembrando, neste tutorial eu não estou ensinando a mexer com as cores. O foco é a seleção. Feita a seleção, eu posso deixar na preto e branco, mexer, por exemplo, matriz saturação. Aí aqui na matriz, olha só, eu vou mudando de cor. Ali atrás, só a flor vai mudando. A luminosidade e a saturação, que é o que eu quero mudar para deixar ela branca. Aliás, preta e branca. Tá vendo? Então, esse é o foco. Mais tarde a gente passa pelas ferramentas de colorização tal que estão aqui em cima. Mas este é o foco. Agora eu clico em selecionar no menu e nada. E olha que beleza! Eu deixei em preto e branco a flor e ficou um resultado muito bom, né? Dá para ver. Uma coisa muito bem feita. Essa ferramenta de seleção de frente é excelente. Bom, terminamos de ver a seleção de frente. Agora vamos para ferramenta de vetores. Olha a descrição. Cria e edita curvas vetoriais. O que são essas curvas vetoriais? São linhas, na verdade, em que você pode dar uma curvada. Eu não estou tentando achar um jeito bom para explicar sem entrar em muito detalhe técnico. Afinal, esse tutorial é básico, né? E a gente, como eu já falei várias vezes, mas eu não posso me cansar de repetir ao dizer que a gente vai se aprofundar mais nessas coisas no futuro. Então você pode ver que eu estou brincando com a ferramenta de vetores. Deixa eu cancelar aqui as linhas de vetores. E como é que funciona então? Você dá um clique na imagem, em qualquer ponto que você queira, que seja o ponto inicial, e dá outro clique em outro local. Vamos supor aqui mesmo. Nesse segundo clique, você pode, não precisa, você pode segurar o botão do mouse e arrastar, que ele cria essas outras duas linhas em amarelo, tá vendo? E com isso, você pode modificar a sua linha original, fazendo com que ela tome forma de uma curva. E isso também pode ser feito com todas as outras linhas que você for criando. Você clica e arrasta e ele vai criando a curva. E você também pode modificar pontos que você já criou, como esse, por exemplo. Vamos modificar este, por exemplo. Eu posso colocar ele aqui. Eu posso pegar esse e dar uma mexida aqui. Eu não gostei daquela curva, eu quero que faça assim. E eu não gostei dessa curva aqui, eu quero que faça assim, para ficar coerente a coisa. Então você pode clicar e arrastar o próprio ponto que você já criou
E você pode também modificar a curva que você já fez, mexendo nessas linhas amarelas. Certo? Bem simples, né? Apertando o Enter no seu teclado, ele forma a sua seleção. Então, isso pode ser usado daquela maneira parecida com a ferramenta de seleção de frente. Então, você pode fazer uma seleção, se você tem paciência de fazer uma seleção passando, ou se tem alguma imagem em que a seleção de frente não está conseguindo pegar direito a borda da imagem, que isso acontece de vez em quando, aí você tem que ter paciência mesmo. E uma das ferramentas que você pode usar para fazer a sua seleção detalhada é a ferramenta de vetores. Porque nessa situação, é que eu estou fazendo tudo tosco aqui, né? Mas vamos supor que eu posso, em vez de criar esse monte de ponto aqui, eu posso pegar e criar um outro ponto aqui e fazer uma curva assim. Assim. Tá vendo? Ou eu posso fazer aqui, para ficar um pouquinho mais rente. Aí eu crio outro ponto aqui. Assim. Aí você vê que tá torto aqui, né? É só eu corrigir aqui a linha, com a linha amarela que está criada. Aí você vai ajeitando do jeito que você prefere, do jeito que você quer, para que fique da melhor maneira possível para você. Rente, né, ao seu desenho, se for isso que você está buscando. E na questão da seleção, ela funciona exatamente como as outras. Você fecha, depois que você termina de fazer a sua seleção, você aperta Enter, que ele vai criar a seleção para você. E aí você pode usar o pincel, que ele vai pintar só aqui dentro. Você pode mudar a cor, só que daí, nesse caso aqui, você está vendo que a seleção não está em volta da flor certinho. Então ele vai pintar também todo esse pedaço aqui, ó, que eu estou passando o pincel agora. Ele vai pintar tudo isso aqui também. Então esta ferramenta é para quem tem paciência ou para quem está com uma imagem em que a ferramenta de seleção de frente não está dando conta. Ok? Você pode criar suas seleções e blá 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 assim, e pronto, criou tudo lindo, maravilhoso e pinta. Você tem aqui, vamos supor, isso não é importante agora, só estou usando para exemplificar. Você tem uma camada logo abaixo da flor que você quer pintar, aliás, acima da flor, que você quer pintar, e eu criei a seleção com a ferramenta de vetores. Essa está toda quadrada, mas eu posso criar uma toda redonda. Assim, assim, redonda é toda curva, né, na verdade. E assim, e pronto, fechei. Aí eu venho aqui e posso pintar ela toda curva, tá vendo? Vamos para a próxima ferramenta, que é a ferramenta de seleção de cores. Essa ferramenta é bem simples. Nessa ferramenta eu vou dar uma passada aqui também, bem rápida, não todas as opções. Mas, primeiro, uma breve explicação. Essa ferramenta capta ou captura uma cor na qual você clicar em cima. Como assim? Vamos supor que vou mostrar a coisa acontecendo. Eu estou com a ferramenta agora, veja bem, em cima do verde de uma plantinha lá atrás, certo? Então, se eu clicar com o botão do mouse, ou o botão esquerdo do mouse, que é o botão 1, em cima, aqui, veja que a cor veio parar aqui. Então, essa ferramenta capta, ela pega a cor na qual você dá um clique com o seu botão do mouse e joga aqui para a sua seleção de cores. Nesse caso, ele jogou para a cor de frente. Você pode jogar para a cor de fundo, selecionando esta opção aqui, escolher cor de fundo. Quer ver? Vamos escolher esse azulzinho mais céu. Ah lá, ele foi para a cor de fundo, tá vendo? Você pode adicionar a paleta e você pode também apenas selecionar. Essa ferramenta é bem fácil, né? É bem simples, é bem facinho de entender. Então, vamos para a ferramenta
de zoom. Basicamente, a ferramenta de zoom é para você chegar perto da imagem ou ir para longe da imagem, né? Mais ou menos. Então, vamos dar uma olhada aqui nas opções dela. Zoom Approx, que é zoom de aproximação, e zoom Afaste, que é zoom de afastamento, para você se afastar. Quando você está com a opção Zoom Approx selecionada e trazer a ferramenta para a janela da imagem, e você clica, e se você clicar com o botão esquerdo do mouse, desculpe, na janela, vai acontecer isso. Vai dar um zoom e você vai chegar perto, cada vez mais perto da imagem. Consequentemente, você vai vendo mais detalhes e mais defeitos, mas isso é para outro vídeo. Se você usar a opção Zoom Afaste, que é de afastar, e clicar com o botão esquerdo do mouse na imagem, você vai se afastar da imagem. Então, ela vai ficando cada vez menor, certo? Agora, tem um atalho no seu teclado que pode te ajudar aí, sem você precisar ficar selecionando aqui a ferramenta. Vamos explicar a coisa. Veja no mouse, lá no ponteiro no mouse, que existem dois ícones. Um é da lupa e o outro é um sinal de mais. Significa que nós estamos no modo zoom de aproximação. No seu teclado, se você segurar a tecla Ctrl ou CTRL enquanto faz isso, veja só. Olha lá no mouse que agora tem um sinal de menos, um sinal de subtração. O que isso significa? Significa que a opção de zoom está sendo mudada quando eu aperto o botão Ctrl. Veja aqui no canto esquerdo. Está na opção zoom de aproximação. Agora, olhe só, quando eu aperto Ctrl, vai para a opção de zoom de afastamento. Automaticamente, tá vendo? Então, você pode simplesmente alternar entre aproximação e afastamento com a tecla Ctrl do seu teclado, certo? Se você estiver na opção zoom de afastamento, por padrão, sem estar usando o atalho do teclado, a coisa vai funcionar ao contrário. A funcionalidade ainda vai ser a mesma, mas vai funcionar ao contrário. Quando você aperta o Ctrl, vai para aproximação e quando você volta, vai para afastamento. Certo? E se tiver no de aproximação, ao contrário, novamente. A funcionalidade continua a mesma, independente da opção que está selecionada aqui. Uma outra maneira de dar zoom, você pode estar, por exemplo, com a ferramenta de preenchimento, que nós vamos ver mais para frente. E você quer dar zoom sem ter que vir aqui, apertar aqui, aí vem aqui, aproximação, afastamento, blá blá blá. É você segurar a sua tecla Ctrl no teclado e usar aquela rodinha do mouse, se você tiver um mouse que tenha rodinha no meio, tá? Entre o botão 1 e o botão 2 está a rodinha, que é o botão 3. Então, se você segura a tecla Ctrl no seu teclado e gira a rodinha para frente ou para trás, você dá um zoom de aproximação ou de afastamento, sem precisar selecionar a ferramenta de zoom, ok? Agora, então, nós vamos para a ferramenta de medidas, que é exatamente o que a descrição diz. Ela mede as coisas. Então, vamos supor que eu quero saber quanto tem mais ou menos a largura desta flor aqui nessa imagem. Então, eu vou no primeiro ponto que eu quero, clico com o botão esquerdo do mouse e seguro, certo? Arrasto o meu mouse para cá, mais ou menos. Não, para cá, eu quero saber aqui, um ângulo, eu quero um ângulo maiorzinho para poder explicar essa questão do ângulo. E aqui é o meu segundo ponto e eu solto.
Então, agora eu tenho 2 pontos. Vejam só, eu tenho 2 pontos aqui. Este é o primeiro ponto e este é o segundo ponto, dos quais eu quero saber a medida. Tá, ele criou uma linha na minha imagem e, aparentemente, tem até um símbolo do ângulo aqui. E cadê as medidas? Elas estão aqui embaixo, olha só. Então, de acordo com este pedaço da imagem não, do GIMP, do ponto A ao ponto B, há uma distância de 710,9 pixels, certo? E agora, este ângulo aqui, ele tem 23,9 graus, ou 23,90 se você quiser ser literal. Agora, esta medida em pixels não precisa ser em pixels. Você pode, você pode ver esta medida em polegadas, em milímetros, em pontos, paicas, centímetros, metros, pés, jardas e por aí vai. Então, vamos dar agora uma olhada nas medidas em polegadas, por exemplo. Então, eu tenho aqui, selecionei polegadas lá embaixo, e agora eu tenho o meu ponto A e o meu ponto B, certo? 9,9 polegadas. Vamos criar outro ponto aqui de 10,20 polegadas. E agora eu quero ver em milímetros. Ele não mudou logo de cara, tá vendo? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que clicar, pelo menos, dar uma clicadinha em um dos 2 pontos, para ele mudar aqui para milímetros e mostrar a informação que eu quero, 259 milímetros. Mais uma vez, agora eu quero ver em centímetros. Novamente, ele não mudou aqui embaixo logo de cara. Clico em um dos pontos. Aliás, não é preciso nem clicar, só de eu passar o mouse em cima de um dos pontos, ele já fez a mudança. Então, 25,9 centímetros. Novamente, quero ver em pontos. Ele não fez a mudança logo de cara. Eu vou com o mouse e passo em cima de um dos pontos. Ah lá, 734 pontos. Certo? Então, a ferramenta de medidas literalmente te dá medidas de um ponto ao outro. Ok? Então, agora, para terminar, nós vamos para a ferramenta de movimento. Mais literal do que essa não existe. Com a ferramenta de movimentação, ou de movimento, como está escrito aqui, você literalmente vai movimentar a sua imagem, certo? Você seleciona e movimenta. Se eu tiver com uma outra ferramenta selecionada, como a de seleção retangular, por exemplo, e eu clicar dentro da imagem, eu vou criar uma seleção, né? Com a ferramenta de movimento, eu vou movimentar, clicando com o botão esquerdo no mouse e segurando enquanto essa ferramenta está selecionada, certo? Então, eu movimento a imagem, ok? Se você quiser movimentar a sua área de trabalho da imagem, como eu estou fazendo agora, você pode simplesmente segurar a barra de espaço no seu teclado. Você aperta e segura. Veja a diferença da ferramenta de movimento. Eu tenho o ponteiro do mouse com 4 flechinhas embaixo, logo à direita. Se eu segurar a barra de espaço, o próprio ponteiro do mouse vira as 4 setinhas, apontando para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita. E aí, segurando a barra de espaço, eu só preciso movimentar o meu mouse, que a área toda é movimentada junto com o mouse, certo? E esse pedaço pode ser usado quando você tem outras ferramentas selecionadas, como, por exemplo, a ferramenta de vetor. Eu estou criando um vetor, está vindo muito para a direita e eu preciso chegar à área um pouco mais para a direita. Então, eu seguro a barra de espaço e movimento, certo?
e continuo o meu trabalho. Ok? Então, eu espero que a aula tenha sido útil, espero que vocês tenham gostado. E eu vou me despedindo por aqui. Aquele abraço, até a próxima!